Oi! Nesse vídeo vou lhe mostrar como começar a desenhar do zero. Eu sou Cândice Gagliarini, artista e designer de estampas. Estou aqui para lhe mostrar os caminhos da arte, para você criar sem medo, com liberdade criativa e explorar ao máximo sua arte, porque o mais importante é que você se divirta fazendo o que ama. E se você acha que não sabe desenhar, vem comigo, porque você vai entender que desenho é prática e você também consegue. Se esse papo te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente tem muita coisa para conversar. Nesse vídeo, vamos começar a desenhar do zero. Se você é uma pessoa apaixonada por desenho, admira muito quem desenha, consome esse tipo de conteúdo, mas ainda não desenha, você é um artista em descoberta. Você já tem o desejo de desenhar dentro de você, só tá faltando um empurrãozinho para você entrar de vez no mundo das artes e poder se expressar através do seu desenho. Talvez você ainda não tenha começado por achar difícil, por achar que é preciso ter algum dom ou por achar que já passou da idade, por medo de rirem de você ou simplesmente por não ter encontrado um caminho para você, sabe, começar a desenhar. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você, um caminho para você começar a desenvolver seu desenho. Toda artista tem o seu olhar, o seu jeito de fazer o seu desenho, de enxergar o mundo, de retratar o mundo, mas existem algumas bases técnicas que todos que desenhamos podemos nos apoiar para que seja cada vez mais fácil desenhar. E ao meu olhar, a primeira coisa que precisamos desenvolver é aprender a observar. Então vamos fazer um exercício para que juntos encontremos formas, luz, sombra em um objeto que a gente consiga reproduzir tudo isso. Então vamos desenhar? Então vamos lá, vamos começar os nossos desenhos, né? Então é o seguinte, o que você vai precisar? Você vai precisar de papel sulfite, lápis e borracha para fazer esse exercício. Quais são as dicas que eu posso te dar sobre o papel? Você vai começar com o que você tem em casa, tá? Então, se você tem sulfite, você vai usar o sulfite. Se você não tem, você vai usar uma folha do seu caderno, de uma agenda, não importa. O importante é você ter um papel para trabalhar. Mas, quanto maior a gramatura desse papel, melhor é o resultado do seu desenho. Então, aqui eu tô com um Canson Layout e ele tem 120 gramas. Tá? Ele é o sulfite tem ali uns 75 e esse tem 120. Então, eu já vou ter um resultado, né, um pouco melhor do que no papel sulfite comum, tá? E aí vai subindo a gramatura, o papel vai ficando mais macio e fica cada vez mais fácil, né, mais gostoso de trabalhar e melhor o resultado. Como eu falei, borrachinha. Você vai precisar de uma borracha macia, né? Branquinha, macia, mas o que eu gosto de usar? Eu gosto de usar limpa-tipos, tá? Que é essa massinha aqui, ela é modelável se eu precisar, então se eu precisar afinar ela eu consigo, se eu precisar fazer um rolinho com ela eu também consigo, tá? É maravilhoso, ela não estraga o papel, ela não faz sujeira, né? Eu consigo passar por cima de todo o desenho e tirar o excesso do meu grafite, né? Porque primeiro a gente esboça e se você não for passar para um novo papel, você pode já limpar esse papel e continuar a sua pintura, enfim, o trabalho em cima desse mesmo. Só que eu consigo com ela tirar o excesso do grafite para deixar esse meu traço mais suave, tá? Então, se você for investir, limpa-tipos, tá? É bem acessível e vale muito a pena. Enfim, essa é a primeira que eu comprei, uso bastante. Eu, sinceramente, não sei quando é que vai acabar isso aqui. Vale muito a pena, tá? E aí, você vai precisar de lápis, tá? O lápis funciona da seguinte maneira. Você vai ter várias durezas nele, né? Então, você vai ter lápis HB, você vai ter lápis 2B. Então, assim, ó, quanto maior aqui o H, mais duro ele é. Quanto mais B, mais macio ele é. E o mais macio, ele vai ser também mais escuro, né? Então, com isso, você tendo uma variação, né? Não precisa ter tantos, mas se você tiver, por exemplo, eu tenho um HB, tenho um 2B,
tem um 6B, né? Se você já tiver uma escadinha, você já vai conseguir criar um número de degradê, né? Tons de cinza maiores no seu desenho, caso você vá trabalhar só com o grafite, tá? E aí tem, né? Tem gramatura maior, eu tenho aqui um 7B e tem um 8B também, né? Então, às vezes você vê aqueles desenhos, né, com aquele degradê maravilhoso e você tá lá só com o seu lápis e você faz o seu trabalho, mas não consegue, né, chegar naquela escala de cinza. É porque você não tem todos os lápis suficientes para isso, né? Quando menina, quando eu comecei, né, treinar e trabalhar, eu não sabia disso. Eu tinha simplesmente um lápis comum, né? Aí, vamos lá, um 2B, né? E eu tentava fazer tudo com o mesmo lápis. Mesmo que eu tivesse um mais macio, eu tentava fazer toda aquela escala de cinza num só. Eu não tinha essa percepção que eu tinha que usar todos os lápis ao mesmo tempo para conseguir, então, dar luz e volume, tá? Só falando, então, um pouquinho do lápis. E eu também vou usar aqui uma reguinha, só para, se eu precisar aqui, definir algum espaço aqui no meu papel, tá? Esse papel aqui era um A4, cortei no meio para a gente praticar. Você não precisa fixar o seu papel, eu só fixo para ficar, né, de boa aqui no vídeo, para não perder, para eu acabar não descentralizando do vídeo, mas você trabalha com o papel livre. É legal o exercício de você fixar o papel para você forçar a sua coordenação motora, a posição aqui da sua mão, né, do seu braço. Isso ajuda bastante, né, o desenvolvimento, mas quando você está com o papel livre e pode girá-lo, você vai ter mais conforto e pode ser que os seus traços também fiquem melhores, né? Então, vale pensar nisso. Então, tá. Eu escolhi, né, frutas para a gente começar a trabalhar. Por que eu escolhi frutas? Porque frutas são formas simples, né? A gente consegue enxergar de uma maneira mais fácil as formas geométricas, né, em cima dessa fruta, para aí a gente começar a desenvolver nosso esboço. Sempre que você for pesquisar tutoriais, livros, enfim, ou começar numa aula de desenho, né, presencial, seja lá como você quiser, você vai ver que os primeiros exercícios sempre vão ser para copiar frutas, para copiar vasos, né, justamente por isso, porque são formas que é mais fácil a gente identificar o formato dela e conseguir retratar, conseguir esboçar, né? Então, a gente vai numa escadinha, a gente começa por formas mais simples, entende como trabalhar essas formas, né? Como criar elas, e aí a gente vai adicionando a dificuldade, né? Subindo esse nível, né, de dificuldade para então ir retratando imagens mais complexas, tá? Mas você vai ver que a base, né, de tudo é a mesma. É só a gente conseguir enxergar, né, as formas de uma maneira mais simples e no fim você consegue desenhar qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou começar o meu esboço com um lápis mais suave, né? Porque é o seguinte, quanto mais macio, mais esse lápis vai manchar, né? E fica mais difícil você apagar. Apesar de não ser tão gostoso trabalhar com lápis mais duro, por exemplo, vou trabalhar, vamos lá, com o HB aqui. Ele é mais duro, né? Então, ele não é tão gostoso de trabalhar, mas é o que vai ficar clarinho, não vai estragar seu papel. E eu vou fazer aqui um esbocinho só para ver se, no vídeo vai até ficar mais clarinho. Então, eu vou pressionar um pouquinho mais para aparecer. Mas o que é legal? Quando você vai desenhar, que você tente deixar o seu braço o mais leve possível, né? Só que isso é prática também, né? Quando você vai começar o seu desenho, você tensiona, você segura com força o lápis e trava aqui a mão, o pulso. Às vezes você pode até sentir dor depois de um tempo no braço, se você estiver muito tenso. E isso não te ajuda, né? A questão é a seguinte, quanto mais leve você conseguir deixar seu braço, né, seu cotovelo, ombro, é a extensão toda do seu braço que vai trabalhar aqui, né? Você tem que estar, leve. Vale fazer exercícios de aquecimento para você
começar depois a trabalhar. Depois a gente eu faço um vídeo com exercícios de aquecimento, enfim. Mas é simplesmente você ir lá fazer círculos, bastante círculos, né? Esferas, risquinhos. É literalmente ficar rabiscando mesmo. Isso vai te ajudar a se soltar, tá? Então, vamos lá. Eu escolhi algumas frutinhas para a gente trabalhar. E vamos começar identificando as formas dela. Por exemplo, tenho aqui um abacate, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como que eu posso desenhar esse abacate de uma maneira simples, tá? Eu sei que é difícil isso que eu vou falar, mas também é uma prática. Quando você vai desenhar, não pensa, eu tenho que desenhar um abacate. Você esquece isso. Você simplesmente se prende na forma. É como se você estivesse liberando a sua mente. Então, olha, vamos olhar, né? Vamos começar aqui, o abacate. Então, o que eu tô vendo ali? Eu tenho um oval, né? Ao lado de fora, ele é um oval, uma gota praticamente. E dentro, essa forma se repete. Então, vamos lá? Então, ó, você pode fazer uma gota. Aqui eu tô só me inspirando nessa forma, não precisa ser exatamente cravado que tá ali. Então, ó, eu tenho uma gota, você vai e faz sua gota. Não tô conseguindo fazer essa gota, divide em 2 etapas. Faz uma esfera, ó, cria uma esfera e depois cria aqui, ó, você pode criar até um oval e unir. Quanto mais simples for para você essa forma, melhor. Então, agora é a hora do esboço. Você vai realmente rabiscar, não deixa seu traço rígido, firme. Você não precisa fazer isso numa tacada só, né? Não precisa ser um risco só e tá ok. Isso é ajuste final, tá? Então, assim, ou você vai, como eu falei, na gota, ou você divide em 2 etapas, faz o seu círculo, e aí faz um oval, e vai unir eles dois. Aqui eu já tenho minha primeira forma, né? A forma de fora. Agora eu esboço, depois a gente vai trabalhar isso aqui mais. E aqui, agora eu já vou com a borracha mesmo, porque eu tô apertando mais. Vou tirar aqui esse encontro que eu fiz, aqui do meio, né, para limpar a minha área aqui, para não virar uma rabisqueira e acabar ficando mais confuso. E agora é a mesma coisa, porque ó, o meu abacate aqui também é uma gotinha a semente dele, né? Então, mais ou menos aqui no meio dele, eu tenho mais uma gotinha. Que você pode fazer da mesma maneira. Você pode fazer primeiro o oval e depois você faz aqui, ó, um biquinho nele. E agora eu vou limpar, deixar, né, apenas o pouco do traço que eu quero. Agora, o que eu posso fazer? Posso detalhar mais. Então, eu posso olhar a borda, olhe sempre o final aqui, ó, do seu elemento. Então, você vai ver ali que ele tem umas curvinhas, né? Aí, você começa a criar uns detalhamentos nele, depois que você já tem o esboço. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui alguns detalhes para deixar ele um pouquinho mais irregular, nem é muito, né? Um pouquinho mais irregular, para aproximar um pouquinho mais da fruta. Se você tiver seu limpa-tipos, você já pode, ó, se você já tiver, passar aqui por cima de tudo, tirar um pouquinho, ó, do excesso de tudo, para ir refinando aqui
esse trabalho e deixar os traços, né, mais limpos, né, mais sutil. E a sementinha, ela é a mesma coisa, ó. Agora eu venho aqui novamente, trazendo aqui o meu traço. Quanto mais atrás você pegar do lápis, mais leve vai ficar, né, a pressão que você coloca no papel. Quanto mais próximo, mais precisão, só que você também tem um traço mais curto e mais pressão e força você põe. Então, vale você ir testando, né, segurar tanto na ponta, traça no meio, mais atrás, e vai entendendo como que você consegue colocar essa pressão, né, no lápis aqui. Isso influencia o seu traço também. E não, só reforçando, não ficando com o braço duro, né? Não deixando travado aqui. Movimenta seu braço, seu ombro, é uma coisa só, tá? E usa toda a sua articulação para você ter um traço mais suave, mais leve. E aqui eu tô só dando mais uma marcadinha aqui na bordinha, tá? Aqui é o seguinte, a forma tá super simples, né? Eu tenho um 2D aqui. E o único jeito de eu conseguir trazer volume, né? É trabalhando luz e sombra, para eu dar uma ilusão de volume, para ele aparecer, né? Ficar mais interessante. Eu vou aqui fazer um detalhezinho em alguns pontos, ó, uma bordinha, que seria a casquinha, né? A casca da fruta. Aqui no caso desse exercício, a gente vai só fazer com grafite para ver o que a gente consegue trazer nesse trabalho, né? De textura, de luz, de sombra. E aqui, agora, a gente começar a trabalhar o volume. Como que a gente vai fazer isso? Nos pontos que a gente vai querer mais luz, a gente pode até marcar, ó. Eu tenho que estar mais branco, né? Então, onde for mais clarinho, onde eu for deixar esse tom mais claro, ele tem que estar mais branco. E aonde for estar mais profundo, né? Como se tivesse mais embaixo, ele vai ter que estar mais escuro. E agora é aquela hora onde que se você tiver mais que um grafite, né, mais que uma dureza de lápis, vai te ajudar. Se você não tem, faz o exercício mesmo assim, com um lápis só, e vai tentando aliviar, né, esse tom na pressão, né, mais pressão, menos pressão, abrindo mais espaço para você ter, né, um contraste maior de volume. Eu vou começar aqui dando o volume aqui no centro, aqui na sementinha, tá? A gente pode começar do escuro pro claro. Eu vou pegar vamos testar aqui o 6B. Então, eu vou imaginar, bom, se minha luz tá aqui, vou me imaginar que a minha luz tá vindo daqui, né? Porque eu marquei esses pontos aqui. Então, tudo que ficar pra cá, tem que ter sombra, né? Tem que estar escuro. Se minha luz tá vindo daqui, eu preciso deixar esse ponto aqui mais escuro. Então, eu vou começar, ó, pintar. E você pode já trabalhar, pegar outra dureza. Não, deixa eu ver aqui. Pegar como eu tenho vários, eu vou utilizando eles, né? Você vai utilizando o que você tem. Então, ó, só o fato de eu ter mudado
a dureza do grafite, agora eu tô com 4, eu já tenho uma diferença aqui, sem ter que ter mudado a pressão, né, que eu tô dando no meu braço. Ainda tô da mesma maneira, depois eu venho com mais escurinho aqui para ir equilibrando. E eu posso pegar um mais levinho ainda, ó, vou pegar um 2B. Aqui eu tô testando, tá? Tô testando, tô bem livre. E você pode, daqui no final, né, no encontro da semente com a polpa, dá uma forçadinha na linha aqui que finaliza, para marcar ainda mais essa semente, né? Eu tenho aqui também um mais macio, um lápis mais macio. Eu tenho, ó, deixa eu achar ele aqui. Eu tenho um 7. Ó, esse 7. Eu consigo, ó, deixar mais escuro ainda essa borda aqui desse lado, ó. Aí tá bom, né? Tô aqui fazendo então meu sombreamento, mas eu não estou gostando, né? Ah, não tá juntando, não tá tendo um degradê tão suave. Sabe o que você faz? Ou com esfuminho. O que é esfuminho? Esfuminho é um rolinho de papel, tá? Você encontra de várias espessuras na papelaria, é bem acessível. Isso aqui é um rolinho de papel que você vai trabalhando para limpar ele, né? Aqui a última vez que eu usei com lápis de cor, você pode passar numa lixa, dar uma raspadinha nele que sai. Ou, como eu gosto mais, você pode trabalhar passando um pincel. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um pincel que eu cortei a cerda dele, né? Deixei, ó, mais durinha aqui. E aí, eu vou passar... Deixa eu só... Tô raspando ele aqui na minha calça, porque a última vez que eu trabalhei com ele, trabalhei com lápis de cor. E aí, você vai, ó, passar ele em cima de tudo, que ele vai esfumar. E aí, começa a ficar mais bonito, né? Mais suave esse degradê que você tá fazendo. Não fica tão marcado. Se você gostar, né, de trabalhar essa textura, essa marca do grafite, não tem problema, isso é um gosto, tá, pessoal? Mas, ó, eu consigo, então, começar a fazer esse degradê ser mais suave. Vamos lá? Aí eu penso, poxa, eu posso ter um pouquinho mais de textura aqui, né? Nesse abacate, nessa semente do abacate. O que eu tô fazendo uns risquinhos aqui, umas nervurinhas. Peguei o lápis um mais durinho, tá com 2B. Tô fazendo só uns
uns risquinhos aqui. Para diferenciar também ele um pouquinho mais da hora que a gente vai fazer, depois pintar aqui a polpa, né? E aí, olha que legal, né, do limpa-tipos. Se você quiser dar um pouquinho mais de luz em algum ponto, você, ó, passa um pouquinho aqui do limpa-tipos, em alguns pontinhos, e ele vai tirando o excesso do grafite e criando um volume. Mas assim, ó, tudo é paciência. Quanto mais tempo você investe, né, trabalhando em cima do desenho, por mais simples que seja a forma que você estiver fazendo, mais bonito ele vai ficar, né? Então, tem que ver se, mas tá muito simples, mas talvez é muito simples, mas de repente, se você investir mais tempo trabalhando nesse desenho, ele vai te dar resultados melhores, né? Mas aí tem que investir o tempo mesmo. Então, ó, quanto mais detalhe vai colocando, mais bonito ele vai ficando. E agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar um lápis mais clarinho, vou pegar aqui, ó, vou começar com o 2B. E vou passar ele na parte aqui que seria a polpa. Daí vale testar a posição que você vai fazer, vai pegar o lápis, para deixar o mais suave possível, né? Ó, tô trabalhando com ele bem deitado, para pegar uma boa área aqui da ponta, né? Ó, essa é a hora que a folha estar presa me atrapalha um pouquinho, mas eu vou fazer um malabarismo aqui. Vou vir mais pra cá. Ó, tô segurando bem atrás do lápis e trabalhando com ele bem deitado, para ele marcar menos. E aqui, ó, onde eu sei que teria sombra, né, que é o encontro aqui é o encontro da semente com a polpa, eu já tô pondo um pouquinho mais de pressão. Mas como ainda é um lápis mais claro do que eu tenho aqui, ó, mesmo eu dando mais pressão, ele não chega no tom do grafite. Que, né, ele fica diferente, eles não ficam no mesmo tom. Ó, e vou trazer sombra para esse lado, né? Lembrando que a luz estava aqui, então eu vou marcar com, né, muito mais esse lado aqui. E agora eu vou pegar um grafite mais macio. Vou pegar aqui, ó, o 4B. Se você tiver o 6B, pode ser o 6B. Enfim, só um mais macio. Pra nessa bordinha dar um tom um pouco mais escuro, porque a gente olhando no colorido ali no verde, aqui é como se ele vem mais escuro e vai ficando mais claro para o centro. O que a gente está fazendo é reproduzindo com uma cor só, uma imagem que a gente está vendo colorida, né? Se a gente estivesse trabalhando aqui com cores, eu ia estar fazendo a mesma linha de pensamento, ó, um tom mais escuro aqui na bordinha para encontrando mais claro. Só que depois que você aprende como trabalhar a luz e sombra, isso ajuda, numa cor só, né? Vai te ajudar na hora de trabalhar com tudo isso aqui colorido também.
São as mesmas linhas de pensamento, ó, é a mesma base. E o que eu posso fazer agora? Pegar o pincel. Se você agora tá sem pincel, tá sem esfuminho, pega um pedacinho de papel higiênico, faz um rolinho, sabe? Deixa a pontinha dele meio firme e passa também. Pode tentar fazer com cotonete. Vai testando, né? Um algodãozinho. É simplesmente pra gente esfumar. Pra ele ficar aqui, né? Com uma textura menos marcada. E se em algum ponto você quiser dar mais luz, pega ou a borracha, ou esfuminho, ou a borracha, ou limpa-tipos e passa assim de levinho em alguns pontos, para ele dar mais luz, né? E agora a gente vai fazer o efeito, né? O ponto aqui que vai parecer a casquinha, né? A casca do abacate. Então, eu vou pegar o mais escuro. Vou aqui já no que eu tenho mais escuro aqui, 7B. Vale você cuidar para não ficar raspando a mão em cima do desenho, tá? Se você conseguir trabalhar sem encostar, ok? Se não, você pode pegar um outro papel sulfite. Eu tenho aqui um papel vegetal, ó. Você pode usar para apoiar e assim você não fica raspando, principalmente com grafite, porque você vai ver que vai começar a sujar tudo, né? E aí suja sua mão e você vai sujando, por onde você vai passando, você vai sujando, tá? Então, ó, tô aqui com o grafite mais macio. Tá com uma ponta bem grossa, eu vou só apontar aqui rapidinho. O mais macio, ele também vai soltar mais farelo, né, do grafite, então vale cuidar para também acabar não sujando tudo. E aqui eu vou fazer uma borda. Ao redor dele, em alguns pontos bem fininhos, e nesse lado aqui eu vou deixar mais grossinho, né? Eu tô pesando o desenho todo pra cá, mas ele tem, ó, a borda da casca ao redor de tudo. E eu vou só dar um pouquinho mais de sombra e textura aqui na semente, né? Você vai sempre observando o desenho e tentando entender o que você poderia melhorar, né? Eu vou fazer aqui, ó, deixa eu ver como que eu vou fazer caber aqui um outro pedacinho, como se fosse a outra metade. Tô me inspirando em uma forma aqui de abacate, peraí. Só para ver como encaixar, né? Essa fruta aqui, outra fruta aqui, a outra metade. Porque eu não deixei espaço para isso, na verdade. Ó, e é tudo da mesma maneira, né? Aqui eu vou desequilibrar bastante, não vai caber a outra metade dele aqui, porque vai desequilibrar muito aqui no meu papel, né? Mas eu vou fazer o seguinte, só para demonstrar que qualquer fruta você pode fazer da mesma maneira, é o mesmo olhar. Vou fazer aqui na frente uma frutinha menor, né? Porque eu teria que ter pensado o quê? No equilíbrio, né? Ah, eu ocupei bem o centro. Para eu conseguir reproduzir a outra metade, teria que ter, né? Ou já desenhado com a marcação do outro pegando na frente, ou menor, para caber aqui no papel. Então, o que eu vou fazer vai ficar muito esquisito. Então, eu simplesmente vou desenhar uma outra fruta. Aqui próxima, só pra gente representar. Vou pegar uma pequenininha, pegar uma cereja, para você ver que não importa, é tudo da mesma maneira, né? Então, eu tô ali com a cerejinha,
você pode primeiro fazer um círculo. Então, ó, primeiro eu tracei o círculo. Essa cereja que eu tô aqui me inspirando, ela tem bem um formatinho de coração. Então, depois que eu tô com, ó, o meu espaço marcado e delimitado dela, eu vou trabalhar o detalhe dentro. Ó, o detalhe, vou deixar ela com um pouquinho de formato de coração. Eu vou fazer uma ondinha aqui dentro, ó. Vou até tô fazendo grande, né? Só para ficar mais fácil de enxergar. Então, ela aqui desce bem. Ali atrás, a gente pode deixar... Eu tô apertando, tô até com lápis macio demais. Vai marcar bastante. Aqui, HB. Com lápis mais duro. Deixa eu já apagar o excesso aqui, que eu não vou precisar. Vou fazer aqui o cabinho. Ó. A base dele é mais cheinho, mais largo. E subo e tem uma parte mais grossinha ali. E vou marcar aqui uns pontos de luz. Tirar o excesso do grafite. E o processo agora será o mesmo, né? Então, ó, vou aqui com o grafite mais claro mesmo que eu tô, vou fazer a primeira base aqui do tom, né? O mais clarinho aqui. Grafite mais duro. Vou preenchendo aqui. Quando a gente acompanha a forma na hora de preencher, né? Como eu tô fazendo aqui, me deixando meio arredondado, ajuda mais, né? Na hora de você conseguir o volume, né? Vai seguindo o formato no caso aqui da cerejinha, né? A cerejinha ali que eu tô me inspirando ainda, ela é mais coraçãozinho aqui ainda. Pegar o mais escuro, pegar aqui o 4 e começar a deixar alguns pontos mais escuros, né? Aqui atrás, ó.
na base aqui, né? Da onde a gente pontou que a luz ia vir daqui. Eu tenho um lápis borracha aqui, né? Uma caneta borracha. Que ela é mais estreitinha e eu vou trazer mais luz aqui para alguns pontos. E tá aqui, fiz algumas frutinhas, então, 2 cerejinhas, um abacate aqui no meio, enfim, não importa quais frutas você escolha, né, quantas sejam, o importante é você entender que todas elas você vai construir de uma mesma maneira, tentando enxergar, né, a forma mais simples, né, e depois ir trabalhando os detalhes. E para você conseguir dar, né, profundidade, volume, você então vai começar a trabalhar, né, os tons de cinza. E é prática, não tem jeito, tá? Quanto mais você praticar, quanto mais você observar a forma onde estão os pontos mais claros, os pontos mais escuros e tentando trazer isso, né, para o papel, para sua prática, melhor vai ficando cada vez mais fácil. E aqui é assim, né? Quanto mais você trabalhar, quanto mais você dedicar tempo aqui, mais bonito ele vai ficar, né? Então, nesse momento de prática, né, onde você está fazendo o treino, invista tempo, né? Poxa, não deu certo, não tá ficando legal, sujou muito papel, manchou muito, pega outro, começa de novo, não tem problema. Esse é o momento que você está se descobrindo.
Então, errar faz parte do processo, tá? Espero que você tenha gostado. Agora, curte esse vídeo para eu saber que você gostou e aí eu crio mais vídeos assim. Comenta, me fala se foi útil, divertido, se você gostou do exercício. Compartilha com alguém que você sabe que vai gostar. E não deixa de se inscrever no canal, assim você me ajuda a continuar compartilhando momentos para a gente expandir a nossa liberdade criativa. E ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado das novidades que rolarem por aqui. E me segue no Instagram, @CandiceGalharini. Lá eu compartilho muito mais dicas, meus desenhos, compartilho meu dia a dia também. E você pode me enviar suas práticas ou insights que está tendo com esse conteúdo aqui. Vai lá, @CandiceGalharini. Eu vou adorar compartilhar a sua arte. Até a próxima e boa prática!